Está começando mais um episódio do Literatura em Pauta, o podcast que recebe autores para discutir um pouco sobre o universo literário. E no episódio de hoje nós vamos receber o João Pedro Teixeira, autor das crônicas de Amar e Gratia, Sangue Real. João, seja bem-vindo. Fala, Patrick. Tudo bem, meu amigo? Prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha um ótimo bate-papo aqui e espero que seja algo legal aí para as pessoas que vão ouvir também. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você, tá bom? O prazer é nosso, João. E para começar o nosso bate-papo, conta pra gente, por que você decidiu escrever o seu primeiro livro agora? Já era um sonho antigo ou ele surgiu recentemente? Cara, na real, é um sonho bem antigo. Esse é o primeiro livro que eu publico e faço uma divulgação real, né? Que mostro ele pro público, né? Eu já tinha algumas coisas escritas. Eu tinha já um livro de poemas, tinha um conto, tinha um livro sobre fé cristã. Mas esse é o primeiro que eu decido investir de fato. É um sonho escrito. É um sonho antigo. Eu acho que desde quando eu tinha 12, 13 anos eu decidi que eu era escritor. Que eu queria ser escritor, no caso, né? Eu acho que foi lá pelo, talvez, acho que segundo ou terceiro livro que eu li, e eu comecei a pensar sobre o quão legal era escrever, sobre o quão legal era contar histórias, e sobre o quão legal era criar algo do zero, sabe? Algo seu. E eu pensei, cara, as pessoas escrevem isso na casa delas ou em qualquer outro lugar, e elas fazem isso uma vez e depois lançam ao mundo, sabe? Isso era incrível pra mim. E eu sempre gostei muito de ficção, de fantasia, de como cada história tinha seu próprio mundo, seu próprio universo. Então eu falei, cara, por que eu pensando, né? Por que eu não escrevo? Por que eu não tento ser escritor? Por que eu não tento criar algo meu? Então, eu lembro que eu peguei lá aqueles papel ao maço, sabe? E escrevi minha primeira história. Era bem, assim, era um conto ali, também um conto curto. E assim, tinha várias referências de tudo que eu gostava de consumir, assim. Mas foi o primeiro ali. E ali esse sonho foi crescendo, foi se alimentando. E aí depois fui lá, fui escrevendo outras coisas. E agora eu acho que finalmente tá se concretizando, tá se realizando nas crônicas de Amar e Gratia, Sangue Real, sabe? É algo que eu tenho o prazer de mandar aí pro mundo, sabe? Jogar pro mundo conhecer. E eu acredito que lá atrás, eu com 12, 13 anos, sempre imaginava, quando eu comecei a escrever, eu pensava, cara, com 15 anos eu vou lançar o meu primeiro livro. Aí, enfim, aí eu escrevi um conto que eu não gostava. Aí com 16, 17, eu falava, cara, vai ser por ali. E aí nunca fui postergando, procrastinando, e o tempo foi passando. Mas eu acho que agora é o tempo, assim, acho que foi o tempo onde eu tô mais maduro, onde eu tenho mais consciência do que eu escrevi, do que a história se trata. E da própria plataforma também pra lançar ela, sabe? Então, eu acho que é o tempo certo. Que legal, João. E falando agora sobre as crônicas de Amar e Gratia, Sangue Real, de onde veio a inspiração para criar esse universo e essa história? Conta pra gente. Cara, sobre as crônicas de Amar e Gratia, Sangue Real, é uma história que eu tinha muito claro, uma história que eu queria contar. Ela faz várias alusões, inúmeras alegorias. Ela é uma tipologia clara, assim, da mitologia judaica cristã, né? E tinha uma história ali que eu queria contar. E tem um capítulo que tá lá em Apocalipse, se não me engano, acho que é Apocalipse 7, que narra uma batalha entre o arcanjo Miguel e a serpente, né? Como se fosse Satanás, assim. E eu li esse capítulo e eu visualizava isso, sabe? Eu falei, cara, eu quero contar uma história e eu quero escrever essa cena pra essa história. E então as crônicas de Amar e Gratia foi surgindo nesse cenário, sabe? Eu comecei a escrever, eu tinha, cara, 16 para 17 anos. E aí eu escrevi, e eu acho que em 2018 eu entreguei pra um amigo meu pra ele fazer meio que uma edição ali. E ele devolveu assim pra mim, e eu entreguei um papel, eu imprimi pra ele várias folhas, sulfites ali com a história, e ele fez várias anotações. Então eu tive que reescrever muito a história. Foi bom porque me deu um norte ali, me ajudou a encontrar o ritmo que eu queria pra história, e até assim o que a história iria se tornar mesmo. Então eu devo muito pra esse amigo. E basicamente ela é a crônica de Amar e Gratia, é isso, sabe? Ela vai contar uma fantasia, uma ficção, que passa aí num período, vamos colocar aí, medieval, numa terra fictícia, né? Onde ela passa em dois planos, um plano terreno, vamos colocar um plano celestial ali, um plano cósmico, onde a gente tem diversos personagens ali vivendo um perigo, né? Uma guerra que vai abalar toda a Terra. E a gente tem ali uma conspiração nesse mundo cósmico aí, com personagens, diversos personagens vivendo seus arcos, né? E aí a história vai acontecendo e a gente vai vendo que
esses mundos estão interligados, né, entrelaçados. É assim, cara, é uma fantasia que tem muito de bem contra o mal, que tem uma guerra muito clara entre luz e trevas. É um livro sobre, né, uma história sobre escolhas, né, entre você fazer suas escolhas, e suas escolhas têm consequências, mas é um mundo que tem muita magia, né, muita magia que foi criada por esse universo, e é um livro que eu me orgulho, assim, um livro que eu acho que ele conta, ele entrega ali, que eu falei, elementos de fantasia clássica, de a jornada do herói, tem ali um sábio conselheiro, né, tem um perigo iminente, tem um chamado ali onde heróis precisam se levantar para responder. Cara, coisas que a gente cresceu lendo, cresceu ouvindo, cresceu vendo e cresceu lendo, e eu acho que a história compõe tudo isso, sabe? Achei interessante você ter escolhido falar sobre a sua fé usando a ficção, e eu queria saber um pouco mais sobre a escolha desse gênero. Por que você escolheu escrever sobre a sua fé usando a ficção em específico? Cara, eu adoro ficção, né? Como eu falei, eu gosto muito de fantasia, eu gosto muito de... Assim, na real, eu gosto de histórias bem contadas, sabe? Histórias bem contadas. E você pode contar histórias bem contadas em diversos gêneros, né? Mas, por que a ficção é fantasia? Porque eu sempre gostei da ideia de viver em outro lugar, sabe? Viver em outro mundo. E eu não vou colocar, entre aspas, que é uma fuga da realidade, né? Não vou falar diretamente isso, mas era como se, quando você entra num mundo ali de um livro, num mundo ali de um filme, de uma série, nesse caso principalmente do livro, é como se você estivesse saindo da sua realidade e entrando pra outra ali do personagem, sabe? É onde os personagens estão vivendo. E, de certa forma, claro, é uma fuga, mas é como se estivesse vencendo algo novo, sabe? E eu sempre gostei disso, sempre adorei isso. Sempre gostei de ler quando ali Senhor dos Anéis, que você vivia ali na Terra-média, mais recente lá, Percy Jackson, né, vivendo ali num mundo que é igual ao nosso, mas com deuses ali e magia, enfim. A ficção, ela vem muito disso. Eu acho o poder de tirar você do mundo que você tá, e a experiência de viver novos mundos, sabe? Na sua imaginação. Então por isso que eu escolhi fantasia, né? Por isso que eu escolhi ficção. Porque você consegue trabalhar alguns temas de forma direta ou indireta, mas trazendo essa leveza aí daquilo que não é palpável, daquilo que não é real, que não faz parte da sua realidade, mas consegue te cativar, sabe? Eu acho que a graça da fantasia tá nisso, né? E da ficção, por isso que eu fui por essa linha, sabe? João, e já caminhando para o final, infelizmente, eu queria saber quais são os seus próximos passos como autor. Tem novos projetos vindo aí? O que você espera alcançar nos próximos anos? Cara, novos projetos, tem alguns em vista. Eu peguei um que eu tinha escrito há um tempo já, que aí era um livro sobre fé que eu te falei, e eu dei uma relida nele, e assim, desde lá eu me amadureci bastante, mas ele tem um material muito bom. E aí então eu dei uma reescrita nele, e eu quero lançar ele junto com outro, né? Eu queria fazer meio que uma dupla, que é algo que eu tenho pensado e refletido nos últimos 2, 3 anos aí. E aí eu queria lançar os dois aí, não ser livretos assim, não ser cada um. Esse daí vai estar com 70 páginas, e o outro eu acho que vai estar com mais 80 por aí. Um vai ser os dois sobre fé, tá? Um é a vida cristã e os fundamentos, a vida cristã e os seus fundamentos, e o outro seria Perseguidos por Deus, né? Um fala sobre fundamentos básicos da fé, pra gente ter uma vida com Deus equilibrada, saudável e, acima de tudo, longeva, né? Uma vida que a gente permanece em Deus, uma vida que não é com tantos altos e baixos. E o segundo é mais quase uma exposição da graça de Deus, né? E como nós somos perseguidos por ele, sabe? Esses dois aí eu quero lançar até o final do ano. Não sei como que vai ser o lançamento, mas provavelmente vai ser o mesmo processo de publicação que eu fiz com as Crônicas de Amara e Gratia Sangue Real. E aí pro final do ano que vem, eu quero lançar o segundo livro aí das Crônicas de Amara e Gratia, tá? Eu já escrevi algumas coisas, mas ainda é tudo muito embrionário, né? Eu tenho uma história que eu quero contar. Não é uma história que vai ser... Não é uma história que, às vezes, pra dito popular, pra encher linguiça, sabe? É uma história que faz total sentido com o que tem no primeiro livro. Uma história que as pessoas, pelo que eu tô conversando, as pessoas tão curiosas, né? Querem saber o que aconteceu, como aconteceu. Então eu vou contar essa história nesse segundo livro, né? Já tem até o nome vai ser As Crônicas de Amara e Gratia, A Ascensão do Rei. Tô bem empolgado com isso também. Tô muito empolgado, porque vai ser uma oportunidade de expandir o universo, sabe? E tem tanta coisa. Quem lê o livro percebe que o universo é muito rico e a gente não explora assim. E a gente explora 15%, 30% do potencial do universo ali, é muito, sabe? Então eu quero explorar mais o universo nesse segundo livro, e vai ser muito bacana. Porque agora a gente já tem um caminho, a gente já tem as ferramentas. Então eu acredito que a tendência é ser
melhor ou igual ao primeiro, sabe? Então tô bem ansioso, são esses três. E aí depois dele eu não sei, não tenho nada em vista. Não sei se vale a pena lançar um terceiro livro, né? Fazer uma trilogia, né? No momento a ideia é ser uma duologia mesmo. Mas, quem sabe aí a gente, como eu falei, o universo é bem rico, talvez a gente expanda mais. Mas eu queria escrever sobre outras coisas também, né? Sobre, talvez mesmo nesse segmento assim de ficção, mas talvez não como uma fantasia, um fantasy juvenil. Eu gosto muito de sci-fi também, gosto de suspense. Talvez explorar um pouco sobre isso. Mas por enquanto são esses três que eu tenho em vista e que são certeza que vão sair. Espero que o pessoal goste, que o pessoal curta. E como é tudo muito novo, né? Espero que o pessoal goste das histórias, sabe? Goste da forma que eu escrevo, como eu conto uma história. A expectativa é essa. Espero que esses novos projetos sejam um sucesso, João. Muito obrigado pelo tempo, pela disposição para falar um pouquinho aqui com a gente do podcast Literatura em Pauta. Que venham novos livros, novos projetos e que você possa voltar para vir compartilhar com a gente de novo sobre novos livros. Cara, foi um prazer falar com você. Obrigado por me chamar, pela curiosidade do projeto, da história. Agradeço muito aí pela nossa amizade e espero que as pessoas aí gostem também, gostem do papo, gostem da nossa conversa. Foi demais. Obrigadão, mano. Tamo junto. Tamo junto, João. E o Literatura em Pauta vai ficando por aqui. Muito obrigado você que acompanhou esse episódio até o final e não perca os próximos episódios. Gostaria de encerrar agradecendo a nossa produção feita pela Thaís Rabelo, porque sem ela não seria possível entregar esse podcast para vocês. Um abraço e até mais.